Do Maná do Céu para você, boa tarde. O Maná de hoje, a glória de Deus. Eu vou estar lendo lá em Êxodo 4, versículo 2 e o 8. Se você puder pegar a sua Bíblia, é muito importante. Vamos lá? Deus concede poderes a Moisés. 4:2. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. 8. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Amém? Quando o Senhor falou hoje, né, sobre a glória de Deus, a glória dele, né, e me levou a ler essa passagem, depois é importante você ler também para entender todo o contexto. E falando sobre, né, quando ele concedeu poderes a Moisés, que Moisés, né, tinha lá a vara, né, depois ela se tornou, se você ler lá, fala, né, que ela se tornou uma serpente, ele bateu, o Senhor falou para ele coisar a vara, e ela ficou uma serpente, depois ela voltou a vara de novo, mostrando o poder dele, né. E aí eu sei que eu fiquei impactada ao mesmo tempo, assim, ai meu Deus, como que eu vou falar sobre isso, né, porque quando foi ontem, eu estava fazendo meu devocional de manhã e eu fiquei tão impactada porque eu tive uma experiência de uma visão ontem no céu. Quando eu terminei, né, de fazer meu devocional, eu me deparei com uma batalha muito grande, um cansaço, e ali eu já comecei a orar, falar, Senhor, o que está acontecendo? Mas eu entendo, né, porque eu tenho visto muitos testemunhos do que Deus tem feito através desses vídeos, e aí eu já entendo que é uma batalha para me parar, mas eu sei que também ao mesmo tempo que vem a batalha, o Senhor vai entregar algo novo, e eu pensei, o Senhor quer me entregar algo, né? E assim, aquilo ali vem muitas coisas, tipo, para fazer você questionar, ter dúvidas, e foi quando eu parei ali, comecei a orar e ali, né, eu acabei deitando e ali não teve uma hora que eu tava ali, o Senhor falando ao meu coração ao mesmo tempo, eu me deparei, né, e teve uma hora que o Senhor falou, levanta, e foi quando eu levantei, eu fui ali fora, que tava um sol, e aí quando eu olhei para o sol, eu tive uma experiência tremenda com o Senhor, e foi tão impactante que eu já sabia, né? Na hora eu já entendi porque que eu tava tendo aquela batalha. E quando eu olhava pro sol, eu não consigo olhar pro sol assim e ficar olhando, não. Dói meus olhos. E foi quando eu olhei pro sol, eu comecei a ver muitas luzes. E aí o Senhor começou a. Eu comecei a ver que era a glória do Senhor mesmo. E porque essas semanas eu já estava tendo umas visões, né? O Senhor já tem me mostrado. E aí eu fiquei maravilhada, impactada, porque cada hora eu vejo que o Senhor nos surpreende. Eu fico maravilhada só de ler a palavra dele, e aí quando ele me leva a viver o sobrenatural, eu fico mais maravilhada ainda. E foi quando eu vi, olhei para o sol, a bola do sol, ela era verde, estilo essa minha blusa, mas ela era um verde assim forte, brilhoso, e aquilo ali chama, eu fiquei olhando para aquele verde, aquele ali me chamou a atenção, e daquele verde saiu uma luz assim forte que vinha na minha direção assim, e vinha luzes, mais luzes, e assim teve várias coisas que eu vi assim quando eu olhava, tava olhando para o sol, e eu ficava com meu olho fixo ali, olhando assim, eu não consigo olhar tanto tempo, eu já vi que era Deus puro ali. E aí quando foi que eu vi um muro assim, também passando no sol, tudo no céu isso, e eu fiquei tão impactada, vi também uma espada, e eu fiquei aquilo lá impactada, porque eu falava, meu Deus, eu não estava nem conseguindo entender, e quando eu fechava o olho, eu tinha visão com os olhos fechados, eu abria os olhos, eu via no céu, e depois eu vinha aqui para dentro, e eu impactada, chorando ao mesmo tempo, teve uma hora que a minha boca começou a tremer, porque eu lembrei até de Moisés, porque eu tava, né, e hoje, a hora que o Senhor me leva a ler Moisés, se você ler lá, você vai ver que é uma das coisas que incomodava ele falava, não sei nem falar, e é uma das coisas que desde o começo eu falo, né, ai Senhor, nem sei falar, e o Senhor falando que é ele que coloca as palavras na minha boca, e ali quando eu tava ali parado, olhando pro céu, pro sol, né, contemplando tudo aquilo, e o Senhor ao mesmo tempo falando que era a glória dele, a minha boca tremia de uma tal forma assim, e eu falava, é a sua glória, Senhor, é a sua glória, mas aquele monte de visão assim, eu via que passava um muro, e na hora eu já entendi que era muro da proteção, né, e na hora eu fiquei impactada. Então, quando foi, né, à noite, né, eu durante o dia, né, até para gravar o vídeo ontem à tarde eu demorei mais e falei, bom, Senhor, como é o Senhor que fala, então já não sou mais eu, né, é o maná do céu com a pessoa, então o Senhor me usa, né, e eu não sabia nem como eu ia gravar o vídeo ontem, mas o Senhor é perfeito e deu tudo certo, e eu falei, só quero te obedecer, então vamos lá, e aí o vídeo sai certinho, porque é o Senhor, né, e tá tudo bem.
E aí, quando foi hoje, quando ele me depara para ler essa passagem de Moisés, quando ele recebeu, né? Quando o Senhor deu poder para ele, né? Abrir o mar e fazer um monte de milagres, maravilhas. E aí eu fiquei impactada, porque aí eu falei, ai, Senhor, tremendo. Aí eu pensei, o Senhor vai me levar a contar hoje a experiência que eu tive ontem. Mas como que eu vou falar? Não sei nem falar, né? Assim. E quando, lembrando, né, nos detalhes que ontem à noite eu, né, depois fiquei pensando durante o dia tudo que tinha acontecido aquilo, e eu à noite pensando e falando, nossa, Senhor, eu chorei tantas noites por tantas tristezas, por tantas coisas, né, que não tinha sentido nenhum, e hoje eu chorei tanto hoje de alegria, de ver a tua presença, de ver a tua glória, de ver tantas coisas maravilhas que eu jamais imaginar que eu ia poder ter acesso a isso. E eu falando com o Senhor à noite, eu falei, ai, Senhor, eu queria saber qual é aquele verde, né, para eu pesquisar na internet, ver o que é. Mas o Senhor é tão tremendo que quando ele me fala ali da Nova Jerusalém, que lê lá em Apocalipse, lá fala da Nova Jerusalém, e daí eu vi que também na hora que parecia o sol assim, mesmo tanto eu vendo os verdes, mas dos lados, as luzes, mudava as cores, umas cores diferentes, e eu ficava impactada com aquelas cores, mas o verde permanecia no meio, assim, é tremendo. E aí, quando o Senhor, eu falando pro Senhor, qual é aquele verde, Senhor? Eu queria saber, e aí o Senhor falou esmeralda, e a hora que eu fui ver, fala das pedras preciosas, e é tão tremendo, que eu fiquei mais impactada ainda, porque o Senhor falando esmeralda, eu queria saber que cor que era um verde assim, estilo da minha blusa, mas ele era brilhoso, forte, era diferente assim, e eu fiquei assim maravilhada. E a hora que o Senhor me falou à noite, que era, eu fiquei ali pensando, lembrando também, né, que fala, traz memória, que traz esperança, lembrando de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor me levou, tá me levando a viver, e eu falei, nossa, eu chorei tantas vezes por tanta bobeira, né, e aí o Senhor falando do preço da renúncia, porque eu renunciei tudo, eu entreguei minha vida totalmente para o Senhor, eu abri mão de tudo. E aí eu fiquei vendo, quando o Senhor fala, né, do alto preço que ele pagou na cruz, isso não é nada perto, porque eu ainda estou vendo cada experiência dele, eu fico mais maravilhada, e cada vez ele me surpreende mais ainda com o que ele me mostra. Eu já fico impactada só de ler a Bíblia. Imagina quando ele me mostra, quando ele me traz visões, né? E assim, para mim isso daí é tudo muito novo, e eu fiquei assim, mas eu falei, bom, o Senhor vai me explicar. Quando hoje de manhã eu falei, ai, Senhor, como que eu vou falar isso? Eu falei, é o Senhor que vai falar. E aí eu continuei fazendo meu devocional, ali lendo a Bíblia, falando com o Senhor, né? Maravilhada, e lembrando de Moisés, né? Tudo que ele viveu. E eu falei, nossa, imagina como que Moisés ficou com o Senhor, de ver tudo, né? E eu já tive outras visões, né? Na minha caminhada agora de vindo com o Senhor, ele já tem me mostrado, mas ontem sei que foi muito impactante. Aí quando hoje eu tô lá lendo a Bíblia, né, falando com o Senhor, lembrando tudo que eu vivi ontem, aquela glória, aquele momento, que era choro, mas era um choro de felicidade, é uma coisa que eu nem sei explicar. E aí sei que eu falei, bom, o Senhor vai me revelar, porque teve várias coisas assim que eu vi no céu, no sol, e que nem eu entendi, e o Senhor vai continuar revelando, porque ele vai mostrando aos poucos, porque até entender tudo. E aí quando foi hoje, teve um momento assim que eu tava lendo a Bíblia assim, minha vista escureceu, e eu falei, deixa eu ir lá no sol. E quando eu fui no sol, eu tive a visão de novo, eu vi o verde de novo, e só que aí a luz vinha mais forte ainda, e vinha como, ontem também eu vi tipo um cordão assim no céu, sabe, passando assim, na hora que eu olhava pro sol, assim, aquele cordão. E assim, aí hoje o Senhor começou a me mostrar de novo aquele verde, meu olho ficou fixado, e as luzes eram mais fortes, ainda vinha assim, direto em mim, assim, aquele negócio. Eu falei, Senhor, é a tua glória de novo. E eu só falava, é a tua glória, Senhor. E ali eu comecei a chorar, ficar impactada com tudo aquilo. E eu sei que eu vi aquele muro de novo passando. E ontem, né, que eu li lá em Apocalipse, falando da Nova Jerusalém, o Senhor já tinha falado ontem para mim da Nova Jerusalém, é onde se a gente caminhar com o Senhor firme, perseverar, ficar com Ele, nós vamos morar no céu e vamos morar nessa Nova Jerusalém. E lá vai ser tudo de ouro, as pedras preciosas, nós vamos contemplar essa luz, né? E é tão maravilhoso, porque é a luz do Senhor, né? E aí aquela luz batia assim em mim, e eu conseguia olhar, a única coisa que eu olhava é aquele verde, vendo aquelas luzes, e ao mesmo tempo Ele me mostrando as coisas assim no sol, no céu, e eu fiquei aquilo ali impactada, porque eu vi que eu tinha visto ontem, eu tinha ficado tão impactada, e hoje eu tava vendo tudo de novo, e ele tava me mostrando, e teve uma hora que ele me mostrou um coração assim, no sol, mas fazendo um formato de um coração, e aquele verde forte, e eu fiquei impactada com tudo aquilo, e eu falando, meu Deus, né?
E aí, quando o Senhor hoje, quando ele falando da glória dele, né? Quando ele me falou de manhã, ou seja, ele ia me mostrar de novo a glória. E aí eu lembrando que hoje é dia 8, né? 8 fala do novo de Deus. E é sempre quando hoje, para eu acordar, eu já vi que teve uma luta foi difícil para eu acordar no horário, eu não consegui acordar no horário que eu tô acostumada a acordar, para eu fazer meu devocional. E hoje eu vi que foi mais difícil, mas eu já entendi. Falei, é sobre o que eu vivi ontem. Não, era porque eu ia viver mais algo hoje. Ele ia entregar mais algo hoje para mim, eu ia ser mais impactada ainda. E eu fiquei aquilo lá maravilhada com tudo aquilo e só agradeci ao Senhor e falei, Senhor, isso é demais e eu quero mais. E aí eu fiquei pensando que, né, quantas lutas e tudo já o Senhor já sabia que a gente ia viver, porque é assim mesmo, quando a gente tem, o Senhor tem algo, o propósito dele, ele quer mostrar mais e mais, que a gente possa contemplar tudo, não a gente ficar só contente com as coisas daqui da terra. Tem coisas preciosas que ele entrega para você que ninguém pode tirar. Isso é só você e Deus. Isso só basta você entregar a sua vida para ele, caminhar com ele, buscar mais, renunciar, santificar, servir a ele, obedecer, que ele vai te entregando mais e mais. E aí eu tô aqui para contar essa experiência e te dizer que se você não entregou sua vida a Jesus, é a melhor coisa que você vai fazer é entregar e viver com ele, saber que um dia você vai viver na Nova Jerusalém, mas enquanto você caminha aqui, ele vai te mostrando as surpresas, os segredos dele, que só ele pode te revelar, e é tão tremendo, é maravilhoso, e você vai poder contar, e contar da glória dele, e poder contagiar outras pessoas a viver isso, porque o Senhor, ele tem filhos, e ele não tem um filho predileto, ele tem os filhos escolhidos, os que buscam mais ele, que tá querendo mais, tem sede. Então que você seja um desse. Eu tô aqui para te falar que ele tem algo mais, cada vez mais para entregar pra gente. Eu quero viver mais ainda dele, que eu sei que cada vez que a gente obedece, ele entrega, e cada vez mais ele vai entregando mais e mais. Então, assim, o meu conselho hoje é assim, que você também tenha essa experiência com ele. Se você já teve, que busque ter mais, o Senhor quer ter mais. Se você tá ainda no raso, nunca teve, busca o Senhor, que ele quer te entregar, pede para ele, fala, Senhor, eu quero viver isso também, eu quero contemplar isso também, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, porque desde o dia que ele tem me entregado tantas coisas, revelações, falado ao meu coração, mudado a minha vida, transformado, eu já não sou mais a mesma, eu quero só viver as coisas dele, contemplar as coisas dele, servir a ele, obedecer, fazer a vontade dele, e que seja seu desejo também, tá bom? Eu vou fazer uma oração agora de agradecimento, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, continuar te agradecendo, Pai, por hoje, por cada dia, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, desde o dia que eu falei, Senhor, eu te entrego tudo, Senhor, eu sou grata por todos, Pai, por as lágrimas, por tudo que eu já vivi, Senhor, e saber que cada dia o Senhor tem mais para entregar, e meu desejo é esse, Pai, que eu possa viver mais e mais, cada dia mais conhecendo mais de Ti, Pai, e a minha oração é essa, Pai, que quem parar, assistir esse vídeo, Pai, que seja impactado pelo Teu poder, pela Tua glória, Pai, e que possa também, Senhor, viver essa experiência, ter a intimidade contigo, viver a experiência, Senhor, contemplar a tua glória, Pai, porque o Senhor quer entregar para todos que te buscam, que te servem de todo o coração, Pai. Esse é meu desejo, Pai, que cada um seja impactado pela tua glória, Pai, como eu já tenho sido, Pai, eu quero mais e mais de Ti, Pai, e meu desejo é esse, Pai, que cada um, Pai, cada dia mais, busque mais de Ti, Pai, a viver experiência no sobrenatural, Pai, a caminhando junto, ó Pai, sabemos que cada dia que estamos mais perto de Ti, Pai, nós estamos indo a caminho, Pai, a Nova Jerusalém, mas também contemplaremos, ó Pai, os Seus milagres, Suas maravilhas, Pai, e tudo que o Senhor quer nos mostrar, Pai, que o Senhor é o dono de tudo, é o Senhor que faz todas as coisas, Pai, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, Pai, assim é meu desejo, Pai, que cada um viva isso também. No nome que é poder que eu oro, já com coração grato. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Que você se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu testemunho e mostre a glória do Senhor. Viva, contemple também, tá bom? Tchau. Deus abençoe.